Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ivan, sou professor de Física e nesse vídeo eu vou falar um pouco de como estudar um assunto novo. Então, muita gente me pergunta, às vezes, algumas coisas sobre estudo e tal, e algumas coisas assim são mais sensatas e outras às vezes demonstram que a pessoa de fato não sabe como estudar. Então muitas vezes a gente fala assim, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar, mas a pessoa às vezes não tem essa. Ninguém nunca explicou para ela coisas claras sobre como você deve estudar, né, quais os passos de estudar bem. Por exemplo, tem gente que às vezes acha que estudou física porque pegou o livro, circulou as fórmulas que já estavam indicadas com quadrados indicativos no livro e acha que estudou, certo? Então eu vou falar aqui um pouco, né, de certos passos ou etapas que você pode fazer para estudar bem um assunto. Então, vamos supor que você escolheu um assunto X para estudar. A primeira coisa que você deve deixar claro e se certificar é se você domina todos os pré-requisitos daquele assunto, certo? Por exemplo, você não pode estudar, no geral, né, oscilações amortecidas ou forçadas se você não tem um domínio mínimo de equações diferenciais, certo? Você não pode estudar relatividade geral se você não sabe o que é uma métrica, né, uma coisa desse tipo, certo? Uh, então, né, mecânica quântica avançada, você não sabe um pouco de álgebra linear. Então, existe naturalmente, né, alguns pré-requisitos que se espera que você saiba, né, antes de um livro ou um autor abordar um certo problema. Às vezes é uma questão de ferramental matemático, né? Outras vezes é outras teorias preliminares. Então, por exemplo, antes de ver mecânica lagrangiana, espera-se que você tenha visto mecânica de Newton. Então, e por aí vai adiante, certo? Então, certifique-se que você tem os pré-requisitos para entender aquilo, tá bom? No geral, se você escolhe uma coleção de livros para estudar, ou então vamos entrar aqui no nível de ensino médio, por exemplo, né, em que todo mundo já tem mais ou menos o mesmo padrão, então uma coleção de ensino médio subentende que você tem o conhecimento de matemática do ensino fundamental. E é bacana você pegar a mesma coleção e ir desenvolvendo ela ao máximo possível, por quê? Porque naturalmente os pré-requisitos de um capítulo são satisfeitos no capítulo anterior e por aí vai. Os pré-requisitos do volume 2 são satisfeitos do volume 1, do volume 3, no volume 1 e 2 e por aí vai. Então, usar a mesma coleção, né, por um longo intervalo de tempo te ajuda a ter a garantia que você está, de fato, construindo algo sólido ali, certo? Então, satisfeito essa primeira condição preliminar, você vai estudar o que de fato está sendo exposto ali no seu livro. Tá? Vamos lá. Então, primeiro, se começa sempre a estudar por teoria. Não existe exercício antes de teoria. Então, você pega a teoria, começa a ler, né? E nesse capítulo o autor vai te apresentar que tipo de fenômeno ele está interessado em discutir, né? O que está acontecendo, que tipo de princípios fundamentais norteiam esse tipo de fenômeno, quem desenvolveu uma teoria a respeito disso e qual foi a lei encontrada. Então, qual que é a teoria que está acontecendo ali? Em geral, a gente expressa essas relações entre grandezas físicas por uma equação. Tudo bem? Então, naturalmente, você tem que saber o que está acontecendo, quais as relações envolvidas entre as causas desse fenômeno e saber relacioná-las no geral com certas relações primordiais, né? Então, são certas máximas ali, certos teoremas. Então, quais são as principais relações que regem aquele fenômeno? Por exemplo, colisões. Você tem que saber que colisões está intimamente ligado com conservação de momento, né? E se a colisão foi elástica, conservação de energia. Se não foi elástica, define-se, por exemplo, um coeficiente que vai te dar informações a respeito da velocidade relativa antes e depois, certo? Coeficiente de restituição e por aí vai. Então, tem certas máximas aí que é aquela coisa que aquele tema chama claramente essas relações, esses fatos. Então, você organiza o que está acontecendo, as leis que regem esse fenômeno, e aí espera-se que o autor vai te dar alguma aplicação desse fato, dessa teoria, né? Às vezes é uma aplicação, um desenrolar da teoria, que ele vai expandindo e abrindo as contas.
outras vezes pode ser um exemplo resolvido. Então você observa isso aí também e você vê como essas coisas, esses princípios gerais se concretizam num caso particular. Tudo bem? Então, durante esse período, isso aí é o estudo da teoria. Né? E ao final desse processo, tome notas. Não precisa ser um resumo bonito, não precisa ser uma coisa maravilhosa, você não precisa nem guardar isso, você pode até jogar fora. Mas você tem que estar pegando isso e circulando, anotando do lado o que está acontecendo. Não importa se você tem esse material pronto, você pode consultar depois, tudo bem, mas você precisa estudar ativamente, escrevendo à medida que você lê, à medida que você pensa, né, registre isso num papel, nem que seja para jogar fora depois. Então, concluindo essa fase, você estudou teoria. Depois disso, em exatas, em matemática, física, química, computação e por aí vai, você precisa de exercício. Tudo bem? Então você precisa se exercitar para, de fato, aprender e absorver esse conteúdo. Na mesma hora que você estuda teoria, passa para exercícios. Comece sempre pelos mais simples possíveis. À medida que eles vão ficando triviais, né, passe para os médios, um pouco mais sofisticado e por aí vai. Depois você passa para os difíceis. Depois você passa para algo como um desafio. Tudo bem? Então é ideal que você faça, né? Se você tiver esse tempo hábil, né, disponível, faça todos os problemas do seu livro. Isso aí é o melhor dos mundos. Se você não tiver esse tipo de todo esse tempo livre, faça quantos você puder, o máximo. E aí você vai garantir que você vai de fato absorver que tiver disponível aí para você aprender naquele livro. Não precisa ser tudo num dia, de repente você faz metade num dia e daqui a uns 3 dias você volta a revisitar esse assunto e faz o resto da lista, ou então faz uma lista do seu livro e depois uma outra lista de um livro de desafios e por aí vai. Mas é importante, né, partir de teoria sólida, tomando notas e depois você vai para a resolução de exercícios, quanto mais melhor. E aí, e preferencialmente exercícios não sejam mecânicos, eles abordem diferentes aspectos. Tem muito exercício que às vezes no Física em Nível Olímpico, meu livro, né? Às vezes o exercício basicamente é você fazer um desenrolar da teoria para chegar em novos resultados. Então, procure exercícios o mais complexos possíveis. Tá? Então, é aí que você mais aprende. Quando você é algo que é desafiador para você, porém, né, é algo que não é completamente desconhecido e nem algo que está muito além das suas capacidades. Então, esse nível que você está na capacidade do exercício é onde você mais aprende. Por esse vídeo, você já tira a grande importância que existe hoje em você estudar por livros. Tudo bem, gente? Então, isso é algo que tem que ser enfatizado. O livro é, de fato, via de regra, o melhor material para você estudar, porque ele é completo, ele é estruturado e ele te leva através de um curso. Então não se contentem em um videozinho ou outro pingado. Tá? Isso aí talvez até te responda uma dúvida específica, mas para te dar um contexto mais amplo, você de fato precisa ser guiado por alguém. Pode ser um professor ou pode ser um autor de um livro ou uma coleção de livros, que é ainda melhor. Essas são as minhas dicas para estudar algo novo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e comenta aqui embaixo sobre a sua dificuldade para estudo, alguma dúvida que você tem de física, a gente vai conversando a partir daí. Muito obrigado e até mais.